coisa que eu gostaria de discutir com vocês para começo de conversa é a diferença entre tolerância e aceitação. São duas coisas diferentes. E é muito comum que nós usemos essas duas palavrinhas como se fossem sinônimos, mas elas não são sinônimos. Então, esse é um ponto bem legal. Então, eu vou começar com definição de dicionário, que é para ninguém dizer que eu estou puxando a brasa para o assado da teoria de ninguém, tá? Olha só, eu fui no dicionário e, em linhas gerais, o dicionário vai dizer que aceitar é receber algo de bom grado. Ou seja, eu recebo e eu recebo mesmo, né? Eu embrace, né? Eu pego aquilo para mim. Isso tá no âmago do conceito de aceitar, segundo o dicionário. E olha que coisa interessante, quando a gente vai para o dicionário e tenta entender o que é tolerar. Tolerar é permitir de forma tácita, é suportar, é admitir, é consentir e é deixar passar. Só com esse conceito já dava pra gente ficar umas horinhas falando sobre isso, vocês não acham não? Porque olha só, então quer dizer que quando eu digo que eu aceito alguma coisa, eu literalmente abraço essa coisa. Ela vem e eu aceito ela de bom grado, eu recebo ela e ela encontra eco em mim. Quando eu falo de tolerar, quando eu falo de tolerância, eu tô falando de alguma coisa que eu suporto. Eu tô falando de alguma coisa que eu admito. Eu tô falando de alguma coisa que eu permito que aconteça. Então, tanto para situações, como para pessoas, como para comportamentos nossos e dos outros. Então, quer dizer que vocês conseguem perceber a diferença? Às vezes a gente diz assim, a gente está querendo dizer para as pessoas que é para elas exercitarem tolerância e a gente diz que é para elas exercitarem aceitação. A aceitação é um passo mais próximo de um envolvimento emocional com aquela coisa. Enquanto que a tolerância, ela está muito relacionada com o fato de eu ver validade naquilo. As duas coisas podem andar juntas? Podem, mas não necessariamente. Então, olha que coisa interessante isso para a gente refletir. Porque talvez nós tenhamos utilizado em alguns momentos a palavra aceitação, quando na verdade a gente deveria usar tolerância, e outras vezes nós estamos dizendo para as pessoas que é para elas tolerarem mais, mas o que a gente está querendo dizer para elas é que elas aceitem. Então, essa diferenciação me parece extremamente importante, porque muitas vezes as pessoas dizem assim: se você tolera, então você aceita. Não, porque na verdade pode ser que dentro do meu tolerar esteja até a página 5 de um livro de 50 páginas, ou seja, eu tolero, eu suporto, eu admito aquela coisa, mas não significa necessariamente que eu abrace aquela coisa, ou seja, que eu receba de bom grado aquela coisa. Eu achei que essa diferenciação era importante para nós, para a gente entender melhor o conceito. Bom, mas nós temos um autor na literatura que tem se dedicado enormemente ao estudo da aceitação. E esse autor tá no âmago da teoria da aceitação e compromisso. E o que é que Reis vai dizer que é aceitação? Ele vai dizer que é um processo ativo e consciente de aceitar, né, de receber os eventos, ou as situações, ou as pessoas, sem uma tentativa desnecessária de querer mudar algo no evento. Então vejam, vamos colar esse conceito do Reis com o conceito do dicionário?
Nós estamos falando, então, quando a gente está falando de aceitação, nós estamos falando de uma disposição interna, na qual eu não vou fazer um investimento desnecessário para mudar alguma coisa em alguém ou em uma situação. E aí a gente precisa voltar, né, para a questão da tolerância, porque no caso da tolerância, nós estamos falando sobre permitir que alguma coisa se mantenha, aconteça, se perpetue, certo? Então, eu permito, por exemplo, que as minhas incertezas ocupem o meu tempo. E aí pode ser que num segundo momento eu preciso trabalhar com aceitar as minhas incertezas. Mas num primeiro momento a questão tem a ver com deixar, permitir estar, certo? Outra coisa muito importante que eu acho que me fez refletir a comparação entre esses dois conceitos foi que os dois conceitos têm na base a ideia de igualdade e imperfeição entre todas as pessoas e todas as situações. Ou seja, tem a ver tanto tolerância quanto aceitação, parte de uma lógica básica de que nós aí temos todos os nossos desafios e que somos iguais. Então, talvez esse seja um dos motivos pelos quais a gente às vezes confunde os dois conceitos.